Got it. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que acompanha o programa Entre Livros aí pelas redes sociais. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no site Sempre RCI, né? E você que está aí antenado já sabe que todo sábado a gente tem aqui, né, autores convidados falando de suas obras. Hoje nós estamos aqui com dois autores, Marina Tomás, ela que é graduada em Contabilidade e Psicologia, e o Antônio Pitaguari, que é graduado em Administração de Empresas e Nutrição. Ambos têm essa obra e mais uma outra obra com o título de TENEPS, mas hoje a gente vai estar falando, né, quem tem oportunidade aí de ver a capa vai estar vendo, né, sobre redação e estilística conscienciológica. Então, essa é uma obra conscienciológica, a gente vai estar usando aqui os termos, os termos neológicos aí dessa nova ciência. Então, a gente já recebe com as nossas boas-vindas ao Antônio e à Marina, né, ao nosso programa. Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês, a gente sempre começa pelo título, né? Redação e estilística conscienciológica. Eu queria que você desse assim, uma abordagem inicial, um panorama exatamente do que a gente vai estar abordando. O que é a redação e a estilística conscienciológica? Ok, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a Rosimeire Salles, mais uma vez aprofundando ideias importantes sobre a condição da mental somática, dos estudos e do caminhar da conscienciologia, da proposta dessa nova ciência. E quando se fala em redação e estilística conscienciológica, está aqui a intenção, a ideia, a proposta de mostrarmos para não só o leitor, mas também para o ouvinte desse nosso programa tão importante, que existe especificidade naquilo que nós colocamos aqui. Nós trouxemos no início aqui dois vocabulários. Nós estamos falando aqui dos novos termos do acordo ortográfico e neologismo da conscienciologia. São dois vocabulários. Nesta época que começamos a escrever esse livro, começamos a fazer o trabalho, foi em 2008 e 2009 concluímos, né, Antônio? Não, em 2009 começamos o trabalho. Eu não lembro exatamente. 2009 a gente concluiu. Isso, né? isso. Talvez tenha começado em 2008, início de 2009, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E nessa época, o que ocorria? Tinha acabado de ser publicado o acordo ortográfico da língua portuguesa entre Portugal e Brasil e entre também os demais países lusófonos, é isso que fala? Lusófonos. Né? E o que acontece? Havia muitas dúvidas. Como que, por exemplo, nós teríamos que escrever a simples palavra ideia? Sempre aprendemos até aquele momento que teria que ter acento. E, de repente, não pode escrever com acento. Você se lembra de algum outro palavra que tinha essa confusão inicial? Houve muitas palavras que foram alteradas, né? Principalmente as palavras com hífen, as palavras com duas vogais, a união de duas vogais. Então, houve uma série de reformulações e o professor Valdo era muito criterioso na correção do idioma, né? E o professor, então, naquele processo, porque o acordo ortográfico é de 1990, né? E a partir de 2009, ele começou a ser integrado no Brasil, né? Então, o professor ele pediu que nós fizéssemos um trabalho desse tipo. E eu estava naquela época na revista Consciência, no editorial do CAEC, né? Pensei, poxa, como é que nós vamos fazer isso? E aí a Marina apareceu, eu recebi uma inspiração que é para a gente trabalhar junto. Então é o livro para a gente fazer. E a gente, então, se dedicou durante um período, a Marina foi fazendo a parte regular, a gente se encontrava regularmente, até que a gente percebeu a necessidade de dividir o trabalho em duas partes.
que são esses dois glossários aí que a Marina falou. Um, dos novos termos do acordo ortográfico. E o segundo, com aqueles termos da conscienciologia que seriam diferentes do idioma, da norma padrão do idioma português. Você viu que a intenção era boa, Rose. Porque assim, o Brasil ele já passou por algumas reformas ortográficas, né? Essa foi muito significativa porque pegou a nossa geração. Então, a gente tinha, né, principalmente quem está no mundo das letras, tinha toda uma regra, né, de ortografia que simplesmente muda tudo, deixa de ser válida, né? Então, a ideia terminou em ditongo crescente, tem que ter acento. Não tem mais acento. Então, assim, foram várias. E é lógico que a gente leva um tempo, né, até isso se tornar praxe, até todos se habituarem, né? Então, no início, muita gente continua escrevendo errado. Para quem... Rose, Ah. não. Não, eu ia falar assim, para quem entra, né, começa a acessar as ideias da conscienciologia, já vai verificar que existe um diferencial, que é o jargão da própria ciência, né, uma terminologia própria e tudo mais, né? Mas quando você tem palavras que, num vocabulário, ela está grafada de uma maneira e você vê dentro de uma área específica da ciência ela é diferente, isso chama atenção, né? Então, como assim? É diferente por quê? Né? Mas, Marina, pode falar. É diferente porque o que está certo e o que está errado, né? Eu não quero errar, o que eu faço então e como que eu escrevo? Que você falou a respeito do momento em que o Brasil começou a assumir, né, que é exatamente esse momento aí, e existia esse questionário, esse questionamento, melhor falando, no seguinte sentido, mas como é que é agora? Então, por si só, naquele momento, havia dúvida, incerteza e uma enorme vontade de fazer o certo. E aí chega a conscienciologia, os seus neologismos, como você sinalizou aí, toda a ciência exige isso, né? A proposta da ciência exige que tenha o vocabulário próprio. E a gente vai compreendendo que isso é muito importante. E, além disso, tem a forma da escrita da conscienciologia, né? Que também exige os neologismos. Não é isso, Antônio? Exatamente esse ponto que a Marina agora está abrindo é a linguagem científica da conscienciologia. Naquela época, o professor Valdo estava dedicado, no início, estava se desenvolvendo a enciclopédia da conscienciologia. Então, o professor Valdo criou todo um processo de conformática, né? Conteúdo e forma da redação conscienciológica. Então, você vê, como a gente já comentou, alguns termos da conscienciologia eram escritos de modo diferente do que sugeriria a norma padrão do idioma. Então, a gente aproveitou essa obra não só para falar do acordo ortográfico, mas também de procurar abordar a estrutura da linguagem científica da conscienciologia. Então, dentro nessa segunda parte, a gente apresenta não apenas esse glossário dos termos diferentes, mas também as próprias características da redação científica da conscienciologia. Então, naquele momento ali era um momento importante para consolidar essas inovações, né, para orientar os novos autores. Haviam já uma série de autores que estavam surgindo e havia também uma discussão de quando empregar ou não essa redação conscienciológica. Então, a gente definiu que para o público novato, público leigo, para o público que estaria chegando, era sempre bom uma redação que respeitasse a norma padrão do idioma. Já no público da enciclopédia da conscienciologia, então ficou definido que aí seria já o público especializado e que teria muito mais interesse e facilidade, porque o idioma, a redação, o texto conscienciológico,
ele é, de certo modo, mais preciso, mais direto, mais conciso, mais objetivo, facilitando a apreensão do pesquisador, né, que se dedica com mais profundidade à abordagem da conscienciologia. Então, a gente teria aí, né, a revista Consciência, que eu trabalhava naquela época, adotou o padrão regular da norma do idioma português, enquanto que a Enciclopédia da Conscienciologia já entrou no texto da redação conscienciológica estrita. E aí os autores, de certo modo, é que, conforme o seu público-alvo, passariam a definir se adotassem uma linguagem mais acolhedora, mais correta em relação à norma do idioma, ou se seria dedicado a um público mais especialista e, no caso, uma linguagem conscienciológica já específica do que vocês chamaram aí da linguagem científica da conscienciologia. Agora, essa mudança, vamos dizer assim, essa diferença entre a terminologia conscienciológica e a ortografia, ela começou a ocorrer com a reforma ortográfica. Até então, o professor Valdo mantinha as mesmas regras, ou como que foi isso? Olha, eu diria o seguinte, o professor Valdo, ele sempre foi extremamente rigoroso com a correção. Ele não queria de jeito nenhum escrever errado, porque se você escreve errado, você está desrespeitando a comunicação. A comunicação é o pré-requisito da compreensão. Então, ele era muito rigoroso, tinha que ser correto. Tá. E nesse momento, a gente estava no desenvolvimento da enciclopédia, como a gente falou, e ele estava desenvolvendo uma nova conformática. Ele, por exemplo, tirou a cacologia, né? Tirou os parasitas da linguagem, né? Ficou muito criterioso de encontrar a forma mais precisa e rigorosa de uma comunicação clara científica. Então, uma coisa juntou a outra, né? Então, a necessidade de fazer correto exigiu que o professor Valdo estudasse o argodo ortográfico. E, ao mesmo tempo, como ele estava desenvolvendo a especificidade da linguagem científica da conscienciologia, aí então a gente juntou isso aqui na obra. Mas eram duas coisas que estavam em paralelo, acontecendo em paralelo ali naquele momento, né? Então, tanto o interesse de escrever correto, quanto o interesse de explicitar as características da comunicação conscienciológica no que se refere ali ao processo da conformática, no que se refere ao processo dos neologismos, no que se refere ao processo do fichamento, que em si é uma questão que caracteriza com muita propriedade o esforço do detalhismo e da circularidade na conscienciologia, né? Então, as pessoas que tiverem interesse, né, detalhismo, os detalhes precisam ser coerentes, consistentes e corretos, né? E a circularidade, a gente precisa voltar sempre que possível aos temas principais, essenciais, para que eles possam ser fixados, para que eles possam ser revistos sob diferentes pontos de vista. Quer dizer, independente de como escrever e qual grafia utilizar, esse é um atributo inerente e importante que o pesquisador da conscienciologia saiba valorizar isso, não é? Uma situação é um pesquisador que já é super importante. Um pesquisador vai estudar um objeto que está lá, né? Ele recebe opinião e está fora do mundo interior dele. Outra coisa, o pesquisador da consciência, dentro do novo paradigma, o paradigma consciencial, ele precisa conhecer muito bem o universo intraconsciencial para poder elaborar uma escrita, e não pode ser uma escrita inventada por ele, né? Então, o professor Valdo não inventou a escrita dele, ele sempre valorizou o respeito a uma comunicação correta. Clara e eficiente. Clara e eficiente, ó. Clara e eficiente, simples assim, né?
E ele foi buscando, através da experiência dele, porque ele tem aquele holopensene bibliográfico. A gente viu, né, a exaustividade dos estudos do Valdo. Já no livro Projeciologia, né, aquelas 1.116 obras que ele referenciou lá. Depois, no 700 experimentos, 5.116, né? Não sei se eu estou lembrando aqui esses números corretos, mas 1.000 e pouco no Projeciologia, 5.000 no 700 experimentos, e aquilo só fez continuar aumentando. Hoje, né, essa literatura toda está tá lá no Holociclo, né, a Cristiane Ferrari e o grupo lá estão sempre expandindo essa literatura, que começou a partir do professor Valdo, a partir das 60.000 obras que ele colecionou e que, por fim, doou aqui para a holoteca e que todos os pesquisadores interessados têm à sua disposição. Essa semana mesmo, veio um amigo lá de São Paulo, trouxe a mulher dele. A mulher dele nunca ouviu falar de Conscienciologia. Quando ela entrou na holoteca, ela ficou espantada. E no holociclo, então, você tinha que ver uma pessoa que nunca tinha visto aquilo, quando entrou no holociclo e viu aquelas obras todas, e ela começou a abrir as obras, e ela tinha assim um faro também para achar coisas interessantes. Ela sempre abria numa página, nossa, aí começou a tirar foto das coisas e falando, cara, eu nunca imaginei que isso poderia existir. E uma pessoa que é assessora de senador, trabalha lá em Brasília, conhece lá os senadores todos, e ficou espantada com o nosso nível de organização, de exaustividade, de detalhismo, né? Que qualquer pessoa interessada pode encontrar lá, tanto na holoteca, mas também, principalmente, no holociclo, né? Com aqueles dicionários e com aqueles recortes que tem lá disponível, com milhares de temas, para as pessoas se atualizarem, né? Então, a lexicoteca, a coleção de dicionários, e a hemeroteca, a coleção de recortes de jornal. Fica, então, o convite... Oi? Por favor, falar acesso ao público. Fica aí o convite que você ia colocar aí para a gente. O convite a quem quiser conhecer aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu, né? Esse acervo todo aí de dicionários, de recortes, né? O cosmograma e de obras e demais técnicas. Nós vamos agora chamar um pequeno intervalo, mas em um minutinho nós estaremos de volta. Fique aí. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Acho que agora Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros de hoje, entrevista a Marina Tomás e Antônio Pitaguari sobre a obra Redação Estilística Conscienciológica. Eu queria que vocês falassem assim, de maneira mais prática, com alguns exemplos. Exatamente qual é a diferença entre o acordo ortográfico e a redação conscienciológica, em termos assim de palavras, ou a diferença seria mais em termos da hifenização mesmo, ou existem outras diferenças? Eu vou abrir o assunto e vou pedir ao professor Antônio para esmiuçar os detalhes, que é muito bom de ouvi-lo falar todos aqueles detalhes. Não é só a questão da hifenização, nem também sobre aqueles vícios de cacófones ou repetição de palavras. Não é algo tão simples, mas começa por aí. A partir daí, como o Antônio já colocou aí, a seriedade e o comprometimento do professor Valdo com a comunicação ideal e a perfeita, entre aspas, que a perfeita é aquela que funciona, né? Que o pesquisador, que o autor consegue realmente veicular a intenção da ideia e a ideia dele, né? Isso é que nós chamamos da comunicação ideal. Então, isso é uma característica deste pesquisador, que é o propositor da ciência, conscienciologia, e como toda a ciência tem as suas exigências, e a exigência principal é que o resultado das pesquisas possam realmente ser colocada na forma formal
que funcione a compreensão da essência da pesquisa, é o resultado da pesquisa. Não é a escolha do pesquisador, porque como ele elabora as ideias e ele publica as ideias, às vezes a pessoa cria alguma coisa sem o substrato exatamente da ciência, da formação daquilo. E o professor Valdo, ele era muito exigente com ele mesmo e exigente com o resultado do trabalho dele, não é isso, Antônio? E aí coloque para a gente esses detalhes aí. Então, Rose, eu quero agradecer muito o seu convite, né? Mas o seu convite está acontecendo 13 anos depois da publicação da obra. Mas Eu o nosso gostaria programa de é ter... recente, nosso programa é recente. Não, mas a Não pergunta é existia o muito... programa Entre Livros naquela época, Antônio. Eu tô olhando aqui a introdução da parte que você está perguntando aí, do vocabulário das palavras modificadas, está na página 33 do livro, né? E, no final, a gente elencou 1.337 termos que esse acordo ortográfico modificou em relação ao português que vinha sendo empregado na época aqui no Brasil. Possivelmente em Portugal, ou em Luanda, ou em algum desses outros países lusófonos, talvez o número de modificações seja diferente. Mas é como você falou, não é só hífens que foram incluídos, mas hífens que foram retirados. Palavras como ideia, egóico, paranoia, perderam o acento. Palavras como voo, leem, também perderam o acento, no caso anterior, agudo. Agora a gente está falando do circunflexo, né? Então houve, se não me engano, 4 ou 5 tipos de alterações diferentes. Palavras com expressões de dois ou três termos também sofreram muitos ajustes, né? Então foi uma alteração que na época interessou bastante a nossa comunidade conscienciológica, exatamente pela importância de escrever com correção, né? E a gente conseguir, vamos dizer assim, ter uma visão de conjunto de tudo aquilo que se modificou. Então, foi uma ferramenta, né, que a gente procurou oferecer, orientado ali na época, porque a gente também foi esclarecer dúvidas com o professor Valdo várias vezes, né? E ele nos orientou, então, a gente a proceder desse modo. Então, eu acho que foi uma experiência muito rica pelo fato da gente se debruçar nos detalhes, né? E das várias etapas de trabalho. A gente conseguiu, na primeira... na primeiro turno que a gente trabalhou com a relação desses termos, a gente tinha 800, depois passamos para 900, depois passamos para 1.000 e pouco, até a gente chegar nos 1.300, que são os termos que estão aqui relacionados nesse vocabulário, nesse glossário, né? Agora, você falou assim, tem algumas palavras que elas foram, digamos assim, suprimidas na hifenização, né? E outras palavras foram adotadas outras regras com relação ao hífen. Você pode falar um pouquinho desses detalhes? Por exemplo, quando as duas vogais são iguais, aí você coloca hífen. Então, por exemplo, auto-organização ou auto-observação. Então, fica os dois Os com um hífen, que são duas vogais iguais. Mas quando as vogais são diferentes, autoanálise. Aí já não precisa do hífen. Duas vogais diferentes não requerem o uso de hífen. Entendeu? Isso na ortografia, porque o Valdo adota auto-organização, né? E aí a Aí, o gente, que é na isso? conscienciologia, você vê, quando a gente vai escrever para o público leigo, auto-organização com if. Mas quando é na enciclopédia da conscienciologia, fica auto-organização. Um O só. Autoanálise. Auto-observação.
entendeu? Então, não tem o hífen, não tem os dois Os, fica uma coisa mais direta e mais sucinta. Essas regras, elas foram criadas pelo professor Valdo, certo? A da Conscienciologia, sim. É. O fato de colocar auto-organização pela norma oficial da língua seria auto-organização, em função da regra que o Antônio acabou de falar. Auto termina com vogal e organização começa com a mesma vogal. Então, coloca-se o hífen. Isso é o acordo ortográfico e oficial da nossa língua. Quando nós vamos falar da escrita conscienciológica, a proposta é usar a palavra auto-organização. É um O só, sem hífen. Olha como é simples a questão e facilita ao leitor pegar a essência da ideia, a auto-organização. É a condição, né, das duas palavras, os dois conceitos focados numa ideia só. Eu acho muito inteligente isso. Porque... Diante desse exemplo, tem um momento que é importante, que foi no início, na publicação do livro. Não era tão simples de nós, seres humanos, os brasileiros, pelo menos, a experiência da gente, conviver com aquela realidade. Porque trazia uma insegurança grande. Nós já usamos o exemplo da palavra ideia, porque era tão exigido o acento no E, a ideia tem que ter acento, e etc. e tal, outros exemplos. E, de repente, você escrever ideia com acento, de repente, por um lápis, por um esquecimento, ou por uma pressa, mas aquilo era sinalizado como se aquilo fosse, você está desatualizada, por isso está escrevendo errado. Então, a convivência com isso. E pós 13 anos, nós identificarmos as pessoas, pelo menos aquelas que se dedicam a escrever correta, a intelecção, essas coisas, né? Nós estamos falando desse público e acontece, é tão simples, tudo foi tão óbvio, mais simples, né? E mais fácil, que não se vê mais aquela tensão, embora as dificuldades, esquecimentos continuam acontecendo, mas aquela cobrança, aquela tensão, né, Antônio, não tem mais, né? Passou, pelo menos eu acho isso. Mas vamos voltar aí a Fala alguma coisa. Então, olha só, eu fiquei pensando, né? Na verdade, a, a ciência, até para ela ter uma credibilidade, é o mínimo básico escrever corretamente, né? Porque senão você não está tratando de ciência, é qualquer outra coisa, né? E então, além da Conscienciologia ela ser nova, ela está criando palavras novas, ela ainda cria regras novas, né? E isso não descaracteriza a credibilidade que ela tem. Então, acho que isso é assim de uma sacada do professor Valdo que a Marina acho que foi no ponto. Na hora que são criados novos termos, assim, os neologismos, né? A partir das ideias, digamos assim, neoverponológicas, a palavra ela tem um sentido que é muito mais do que a própria palavra. Ela expressa uma ideia, muitas vezes transcendente do ponto de vista da intrafisicalidade, porque envolve parafenômenos, envolve uma realidade além dessa intrafisicalidade aqui, né? Então, assim, é um conjunto de informações que apenas uma palavra traz, né, no contexto todo da ciência como um todo, né? Então, assim, aí você lidar com uma palavra criada nova é uma coisa, e você lidar com palavras que já existem e que estão grafadas de maneira diferente também dá uma outra amplitude, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? dar uma outra politude. Você vê, o título da obra aqui, Redação e Estilística Conscienciológica. Então, não é mais do que a redação, é a estilística. E aqui, quando a gente fala de estilística, lá na página 110, a estilística é o ramo da linguística relacionada ao conhecimento do poder de expressão em determinado idioma,
e da capacidade de esclarecer e sugestionar o leitor ou leitora, fazendo uso de fórmulas e efeitos de estilo, né? Então, ó, Verpon, o estilo conscienciológico tende a expressar mais claramente a Verpon ao enfatizar o conteúdo, oferecer maior conforto à leitura, ressaltar trechos e aspectos relevantes, além da padronização e retilinearidade na apresentação da informação. O professor Valdo, a gente coloca aqui paradoxos. O professor Valdo ele definiu 3 aspectos paradoxais nessa especialidade da estilística, que são concisão. Concisão, texto desenvolvido com a máxima concisão, contudo, segundo as diretrizes da técnica da circularidade, multiperspectivas. 2, contraponto, texto desenvolvido a partir do tratamento enciclopédico, entretanto, de modo apostilado, anotações, registros e comentários. E 3, dados, texto desenvolvido pela busca de dados matemáticos, todavia, algoritmos distribuídos em conexões. Então, você vê o nível de associação de ideias que o professor Valdo procurou implantar no sentido de clarificar o texto conscienciológico. Daí a criação dessas técnicas, dessas características, sintetizando uma estilística fundamentada aí nesses 3 aspectos, né? Então, a estilística criada pela enciclopédia tem origem em técnicas cuidadosamente desenvolvidas. Essa tecnicidade objetiva a execução da TARES e, para isso, pretende a comunicação clara e explícita na proposição das verpons conscienciológicas, buscando a confluência das ideias evolutivamente prioritárias. Evolutivamente prioritárias. Era isso que ele mais se preocupava. Por isso que, dentro do estudo de uma vida inteira, ele concluiu: é preciso criar uma forma adequada a essa complexidade de publicar o resultado da pesquisa da consciência. Sobre que elemento? A consciência. Então, você vê que havia uma condição refinada nas ideias, quando o Valdo propôs a estilística conscienciológica, não é só ser diferente. Como nós estávamos falando, e a Rosa também sinalizou no início, toda ciência exige a técnica da comunicação tem que ser específica. Então, tem que ter palavras adequadas que possam expressar exatamente aquela pesquisa, o resultado daquela pesquisa, né? Agora, não é só isso na condição da estilística conscienciológica. Devido ao propositor tinha e tem e teve, né? Que agora já partiu dessa vida, já se foi dessa dimensão, mas enquanto a proposta, ele teve esse refinamento na comunicação dele. E ele propôs, então, esses 3 itens. Repete para mim. Olha, concisão, contraponto e os dados serem das maneiras mais interligadas, mais sinérgica possível para o leitor e para a pessoa que estivesse interessada em compreender o resultado das pesquisas da conscienciologia. Eu vejo que é um refinamento, não é, Rosa? É um refinamento da comunicação dele. É isso. Até porque não se trata apenas de, vamos dizer assim, resultados pesquisísticos de laboratório, né? A gente está lidando com consciência e experiências com consciências além da dimensão física. Então, é preciso, é indispensável que haja um vocabulário que consiga transmitir exatamente através das palavras aquela experiência que está fora do parâmetro, né, da realidade intrafísica registrada nas outras áreas, né, da ciência. Então, quer dizer, o desafio da conscienciologia é muito maior, né,
de poder transformar em palavras as experiências, as pesquisas e as autopesquisas, né? Rose, nós estávamos comentando ainda há pouco a respeito do momento oportuno que foi a publicação e o trabalho do acordo ortográfico da língua portuguesa, mas parece que havia-se uma fluência e que o professor Valdo soube acionar as equipes de trabalho dele e tirar proveito. Então, você observa, a partir do que você muito bem colocou aí para a gente. A Conscienciologia tem um neologismo chamado TARES. Depois que a pessoa, o leitor, o pesquisador, ele tem contato com tarefa do esclarecimento, e ele pega o conceito da tarefa do esclarecimento, aí ele conhece o neologismo TARES. Quando ele fala TARES, a gente compreende algo com mais profundidade, com maior detalhe, do que falar uma simples tarefa do esclarecimento. Porque não é só uma tarefa. Existe todo um envolvimento de procedimentos e de resultado desses procedimentos quando nós falamos, eu usei a técnica da TARES. É outra coisa. Não é assim? Pelo menos é assim que a gente vivencia, né, Antônio? Essa lembrança agora da Marina da Tades, ela é muito rica, né? Porque ela mostra a capacidade de síntese e de ir direto ao ponto, né? E que é uma coisa como a Rose falou. A Rose perguntou aí, falou aí, trouxe essa questão também da precisão de uma vivência que não é física, não é dessa realidade. E a dificuldade que existe. Eu lembrei também da última vez que eu conversei com a Rose aqui, foi a questão do livro Filosofia do Meio, né? E uma das obras. Verdade! Desculpa, Antônio, não citei que você é organizador dessa obra. Não, Fica mas aí isso não é no o currículo problema. do Antônio O Pitagorico. problema é que aquela obra chinesa, ela tem relação direta com uma outra obra chinesa, que é o Tao Te Ching, do Lao Tzu, e que ele começa, no capítulo 1, ele fala assim, tudo que pode ser dito sobre o Tao, que é o caminho da evolução da consciência, tudo que pode ser dito não é o Tao, porque é uma outra realidade, é uma outra dimensão. Então, a preocupação do professor Valdo em ser o mais preciso possível para evitar desentendimentos. E mesmo com todo o esforço, esses desentendimentos são parte do processo, porque cada um tem um ponto de vista, cada um está num determinado nível, e a Conscienciologia, então, ela é exigente no sentido de explicitar os detalhes para que as pessoas realmente possam entender o que está sendo passado, não é? E a TARES é um grande exemplo desse refinamento da conceituação que permite a expansão e a evolução, em primeiro lugar, da própria consciência. E, em seguida, dos leitores, né? Dos leitores, do público-alvo, né? Porque vamos nos acostumando a este refinamento, que no início pode até parecer algo a mais, ou superficial, ou importante a escrita e a leitura, a importante é o significado. Na Conscienciologia, se observa que realmente a proposta é outra. Perceber esse resumo que o Antônio trouxe é fora de série. Quer dizer que tal, podemos dizer, evolução, mas o que podemos dizer sobre o tal não é o tal. Então, vamos trazer aqui, trazemos Conscienciologia. Podemos usar todas as palavras possíveis para dizer Conscienciologia. Mas é uma nova ciência, mas estuda a consciência. Não, quem é a consciência? Mas a consciência é você. Está explicado, mas ainda não é isso. Essa nova ciência, ainda necessitamos, mas vamos continuar necessitando por mais alguns séculos, quiçá milênios, para compreender a extensão, a amplitude do que é a proposta Conscienciologia.
Não sei se eu enrolei. O que vocês acham? Ou ficou a Não, mensagem? você deixou elementos para reflexão para o pessoal que está nos acompanhando processar durante alguns minutinhos enquanto a gente rola comercial. Pessoal, já estaremos de volta, fique aí que a gente já vai estar falando um pouquinho mais sobre redação estilística conscienciológica. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Hoje o tema é redação estilística conscienciológica. Nós estamos com os dois autores convidados, Marina Tomás e Antônio Pitaguari. A gente estava, então, Antônio, eu gostaria de retomar com você o seguinte, você falou aí em algum momento. Bom, a redação e a estilística conscienciológica não se resume, né, digamos assim, aos hífens, né, que são diferentes das regras da nova ortografia do acordo ortográfico da língua portuguesa, né, com a linguagem conscienciológica. Quais são as outras diferenças que a gente acabou não aprofundando muito, assim? Você falou dos cacófatos, pode falar um pouquinho, assim, exatamente como que a pessoa vai identificar essas diferenças, né, nos textos das obras conscienciológicas? Então, um ponto que eu acho importante a gente complementar aqui do bloco anterior, Ok. que a Marina falou bem legal, né, é a gente lembrar o princípio básico da Conscienciologia, que é o princípio da descrença, né? A importância de você não acreditar em nada, mas de ter as suas próprias experiências. Então, você não entrar em qualquer conceito, ou em qualquer vivência, ou em qualquer sugestão, sem antes analisar e relacionar aquilo com a experiência que você tem, né? Agora, quanto ao segundo ponto que você está chamando a atenção aí, para o vocabulário, para o glossário dos termos da conscienciologia discordantes da norma padrão do idioma português, nós elencamos aqui um total de 721 termos, né? Se eu for olhar aqui, ó, essa minha edição aqui já tem uma série de inclusões. Então, facilmente a gente poderia chegar a 1.000 ou mais de 1.000 hoje. Mas não é só, como você disse, relacionado com os hífens, não é só os hífens. Mas eu acho que um dos pontos mais sérios é a síntese do termo, né? É a gente ser mais direto. Então, a gente tentar abreviar. É a exclusão de palavras ou sílabas que fossem desnecessários para a gente entender a mensagem, o conceito inicial, né? E o Psovaldo, então, ele teve essa inspiração, talvez pelo fato de escrever muito, de pesquisar bastante, né? Então, ele sentiu que haveria essa possibilidade, né? A importância de você ser mais direto, de você ser mais explícito com as suas comunicações. Então, penso que esse é o teor básico, né? A gente estava até conversando aqui antes, de repente a gente podia propor editais, não sei se esse livro já tem PDF para download gratuito, mas talvez pudesse ser importante, porque já é um livro que tem esses anos todos, mas ainda tem seu valor, né? Está ampliando seu valor histórico, mas ainda tem um valor real, né, para o momento atual e que talvez pudesse ajudar ao autor em conscienciologia, né, a entender, porque muitas pessoas chegaram depois, estão chegando agora e não vivenciaram esse período, né, esse período onde a gente trabalhava diretamente com professor Valdo, e não só o Valdo, mas uma série de autores trabalhando junto, trocando experiências, e talvez esse desenvolvimento possa ser, participar, conhecer esse desenvolvimento, pode ser muito útil para as pessoas de entenderem melhor como é que a gente chegou hoje nas condições em que a gente se encontra, no que concerne a redação, né, e a estilística conscienciológica.
E eu sugiro a vocês que façam uma terceira edição atualizada, porque esse livro está esgotado. Então, nós estamos falando aqui de uma obra que a pessoa que está nos acompanhando só vai conseguir adquirir se for em um sebo, né? Então, isso é bem importante, a gente poder ter disponível, né, essa obra justamente para consulta, principalmente dos pesquisadores da Conscienciologia, né? Acho que é muito sério. Você citou em algum momento aí o trabalho do fichamento. O fichamento é uma catalogação, digamos assim, daquela obra com os mínimos detalhes, né, com tudo que ela tem de informação que pode ser sintetizada na descrição da obra, na referência. Qual é a relação da estilística conscienciológica com o fichamento? Então, o fichamento ele é uma característica muito representativa do esforço, da exaustividade que o professor Valdo desenvolveu. É uma coisa totalmente diferente e inesperada. Porque, veja, eu trabalho com artigo científico, né? Trabalho com a edição da revista Pleiade, lá da Uniamérica, Descomplica e tal, há muitos anos, e a gente vê a importância de você apresentar a fundamentação teórica através de respeitar as normas, né? A gente lá usa as normas da BNT, que são normas interessantes, mas são normas muito sucintas, né? Agora, na Conscienciologia, as normas de fichamento do texto, do livro, né, da enciclopédia, no contexto da Conscienciologia, é muito exaustivo. Então, a gente vai relacionar o número de referências, o número de páginas, o número de figuras, os detalhes todos que a obra apresenta, e que só de você ler o fichamento, você já tem uma ideia muito precisa, o tamanho da obra, né? As dimensões da obra, quando mais de 3 centímetros, até a espessura da lombada aqui, né? É importante de a gente relacionar. Então, realmente é um critério, é uma norma, é um procedimento totalmente inesperado e que vai dar uma dimensão diferenciada, né? Que a gente nunca viu antes, um esforço de você conseguir catalogar e representar de modo exaustivo, né? Uma representação objetiva daquela obra. Então, quando a gente voluntaria no Holociclo, um dos primeiros espaços lá para as pessoas trabalharem e se acostumarem com a filosofia do Holociclo, com o método de trabalho do Holociclo, é o setor de fichamento. É importante a pessoa começar pelo setor de fichamento, para ela aprender a desenvolver essa técnica, que é uma técnica que, uma vez interiorizada, muda intraconsciencialmente a perspectiva da pessoa em termos de estudo, em termos de catalogação, em termos de organização, né, dos seus estudos, das obras que lê, porque vai deixar a pessoa com uma visão muito maior a respeito de como, né, de como entender o conteúdo que ela está estudando. Então, esse é um termo, é um conceito essencial para a gente entender, não é, a redação e a estilística conscienciológica, o processo do fichamento, né, a importância de você trabalhar com fichamento. Outra coisa que vale chamar a atenção também é que uma grande parte de autores, principalmente na ciência convencional, a gente recebe os artigos e as pessoas não se dão ao trabalho de revisar e de fazer um fichamento com precisão. Então, uma grande parte das pessoas, inclusive muitos entre nós também, né, não tem paciência. Então, veja, o próprio desenvolvimento da paciência está relacionado com a capacidade, porque você, para aprofundar um conhecimento, você precisa ter paciência de entrar nos detalhes. E o fichamento é um exemplo excelente para a gente ter uma dimensão de profundidade diferenciada do sistema convencional normal que a gente tem na nossa sociedade.
Que Mesmo na resumo, BNT a gente vê diferenças, né? Por que exemplo, coisa, né? a pessoa Fora não de série. a pessoa não se preocupa, vamos dizer assim, dos detalhes. Então, tá, olha, você sabe que você tem que ter o sobrenome do autor, o nome do autor, o título do livro, o ano, a editora, tarará. Tá, mas isso aí é ponto e vírgula, isso aí é ponto final, isso aí é itálico, é negrito. Então, assim, são regras no geral e que às vezes a pessoa até ela começa a usar a regra e ela mesma não faz a padronização. Mas eu queria voltar num outro ponto, que é o seguinte: você também falou dos vícios de linguagem. Quando o professor Valdo publicou Projeciologia pela primeira vez, ele não teve essa preocupação, tanto é que o nosso amigo Moacir Gonçalves, ele fez parte desse trabalho para o professor Valdo entregou para ele um Projeciologia e falou assim, ó, grifa para mim todas as palavras que estão no livro. Então, quando o professor Valdo foi publicar outra edição, né, já não tinha mais as palavras que no livro dele. Então, que a gente considera um vício de linguagem, o professor Valdo considerou um vício de linguagem. Você pode falar assim, isso então já foi um legado, né, para a enciclopédia, mas ele não foi adotado na enciclopédia. Isso já o professor Valdo foi desenvolvendo ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo uma estilística até chegar na enciclopédia, né? E mesmo depois da enciclopédia, ele criou outra, porque o dicionário de argumentos e o leque de pensatas, ele jogou pelo buraco tudo que ele tinha criado de regra, e ele voltou com os vícios de linguagem. Então, assim, ele desvirtuou as próprias regras, digamos assim, criou outras, né? Mais Não que ele tenha desvirtuado, porque na ah, enciclopédia era um vamos texto dizer assim, técnico. flexibilizou a Não, adoção olha de só. regras tão Na enciclopédia era um texto técnico, perfeitas. preciso, objetivo, científico. No DAC é um texto coloquial, porque eram abordagens coloquiais que ele estava. É como se ele estivesse falando. Então, ele abriu mão daquele rigor do texto científico e técnico para um texto mais coloquial e mais acessível, porque estava mais relacionado com a oralidade, entende? Embora seja muito diferente o texto do DAC em relação a um texto coloquial, né? Inclusive, esse é o trabalho que está sendo feito lá na obra que você participou um bom período, aquela obra das tertúlias, né? Das mini tertúlias, que a Lúcia está trabalhando intensamente naquilo há vários anos, que é transformando o texto coloquial oral para um texto palatável, escrito. Isso, Você viu a gente como está trabalhando isso na coleção de livros do Círculo Mental Somático também, né? O Léxico de Ortopensatas, ele também dá essa flexibilidade, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, algumas regras da enciclopédia, ele então começou a desenvolver conforme ele mesmo, olha, no início ele não se preocupou com isso, no Projeciologia ele já se preocupou com o vício de linguagem, até ele chegar no rigor da enciclopédia da Conscienciologia, que também foi uma construção, Homo sapiens reurbanizados, Homo sapiens pacíficos, né? Foi vamos dizer assim, ele foi aprimorando cada vez mais o estilo, né? Até o formato, digamos, da enciclopédia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sabe, sobre isso, sobre a questão dos vícios de linguagem, aplicação, o que é o vício de linguagem, o que a gente caracteriza isso num texto, e por que isso é importante? Né? Por que o Valdo deu valor para isso? Qual é a relevância de vícios de linguagem? Pode falar um pouquinho? Pode, ele pode falar um pouquinho, sim. Você vê como é que é importante. Quando nós não temos o conhecimento do que é uma língua falada e o que é uma língua escrita, a gente até interpreta. No dicionário, lá na enciclopédia, ele exigia determinada coisa, aqui já não existe, não exige tanto, aqui já mudou, e a gente não entende que cada instrumento de comunicação tem as suas próprias necessidades. E ele
tinha conhecimento suficiente para isso, para atender a cada instrumento de comunicação, se é o léxico, se é a enciclopédia, se é o DAC, e ele adequava isso às regras, à necessidade de uma boa comunicação, não é? Isso. Mas eu quero aproveitar a colocação que a Rose fez ali, e você traz para a gente os detalhes disso, por favor. Traz de novo, Rose. Não, é porque assim, ó, vamos lá. Eu quis dizer o seguinte: ele foi evoluindo. Então, por exemplo, numa mesma obra que foi o Projeciologia, ele não teve preocupação com vício de linguagem numa primeira edição. E ele aprimorou isso. Então, numa outra edição, que ele fez ampliada, de 98, ele já adotou uma nova regra que foi eliminar vício de linguagem. Para quem teve acesso à primeira obra e à segunda obra, consegue ver essa diferença. Então, assim, ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo, né, uma estilística até ele chegar no rigor da enciclopédia. Mas para quem está de fora, assim, vamos dizer assim, mas isso é uma bobagem. Mas por que se preocupar com uma palavra? Entendeu? Então, eu queria que você falasse assim, qual é a relevância da gente falar sobre vício de linguagem? É O que que é vício de linguagem? Por que é vício? Depois do Projeciologia, ele escreveu 700 experimentos. Sim. Depois dos 700, ele fez uma série de obras pequenas, mas teve uma especial, que foi o Manual de Redação. Quando ele fez o Manual de Redação da Conscienciologia, ele percebeu a importância da clareza redacional, de escrever claro, de ser correto. E aí, como ele ia começar um mega projeto, depois do Reurbanizados e Pacíficos, que era a enciclopédia, então, na enciclopédia, ele tomou partido da cacologia, que são os cacófatos. Olha só, cacófato é a palavra ou expressão descabida ou inconvenientemente formada, em geral, pela junção da sílaba final de determinada palavra com a parte inicial do próximo termo e capaz de provocar reações extemporâneas à mensagem do texto. Então, essa é a resposta para o que você perguntou. Por que isso? Porque ele não queria que o que ele escreveu levasse a pessoa a pensar coisas que não têm nada a ver com o que ele escreveu. Por exemplo, via de regra. Via de regra. Essa é uma expressão desnecessária. Não, o Valdo não gostava de jeito nenhum, porque o que via de regra lembra a pessoa? Sim. É isso aí mesmo. A nova Lembra geração não vai saber. totalmente A geração diferente. não vai saber. Então, por exemplo, uma série de palavras, imputação. Então, você vê, os cacófatos, eles têm 3 tipos. As expressões podem ser resultantes da junção de 2 palavras. Alma minha. Então, ó, maminha. Por causa, porca. Por condições, porco. Por razões, por respeito, porre. Então, você vê, não é interessante. Isso aí é expressões com 2 palavras. Uma palavra só, amputação, póstumamente. Então, são palavras que ele procurava evitar. E tinha também termos seriados, diversos termos. Por causa da minha disputa, uma mesma moeda. Então, ele percebeu. Isso é uma temática que, embora abordada, por exemplo, pela Câmara Brasileira lá do Livro, pelos autores, não foi nunca devidamente respeitado. Então, o Valdo ele trouxe a importância de todos os autores conhecerem esses cacófatos e procurarem evitar. Então, mesmo autores consagrados como os imortais da língua brasileira, a grande maioria não se preocupa e ignora completamente esse fato de que, às vezes, uma palavrazinha ali pode estar trazendo na mente do leitor uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem que está buscando ser transmitida. Né? Mas é o detalhismo,
e a exaustão do detalhismo, que os que obedecem à norma padrão não estava tão interessado na qualificação da própria comunicação. E como o Valdo, dentro da Conscienciologia, o paradigma é outro, o paradigma consciencial é outro. E para se realizar pesquisa com paradigma consciencial, a pessoa tem que ter o refinamento do detalhismo e tem que ter um nível de percepção maior acuidade. Por quê? Porque o próprio pesquisador está pesquisando ele mesmo, porque o objeto de pesquisa é ele. E ele mesmo vai pesquisar ele. Como esse autor, o professor Valdo, tinha essa percepção, essa parapercepção e essa acuidade no detalhismo, ao estudar ele mesmo, principalmente nos fenômenos parapsíquicos, nos fenômenos da projetabilidade lúcida, ele sentiu nele a necessidade de qualificar o que ele escrevia. E a partir daí, então, ele quis oferecer, não só quis, né? Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. É bem interessante a gente perceber que não foi só um capricho do autor, foi algo elaborado e algo construído para qualificar um instrumento para veicular a conscienciologia, a ciência da consciência, a ciência da consciência, né? Eu acho, assim, Rose, assim, é um refinamento que eu sinto um prazer em elaborar e falar, é isso, né, que está aí. E muda todo o cenário, né? Na hora que o pesquisador vai publicar sua pesquisa e ele opta pelo paradigma consciencial, ele tem que aumentar o nível de acuidade sobre o universo interno. E como falar e escrever sobre isso, dizendo que quer fazer atalhos. É a técnica do esclarecimento dos que vão ler. Então, ele foi descobrindo o que precisava ser refinado, ser qualificado. Tá claro isso? E aí você volta naquilo que a gente estava falando antes, né? Que é a necessidade da precisão de um termo significar um fenômeno inteiro, né? Um termo significar uma vivência, uma ideia, né? Uma verpom. Então, quer dizer, a necessidade e a sacada dele, né? Dessa preocupação com vamos dizer, a mudança do sentido, porque você inconscientemente o seu cérebro vai ler aquela palavra, aquele cacófato junto. Então, ao invés de você ter a ideia clara, você pode deturpar aquela ideia por causa de uma, digamos assim, uma bobagem, né? Mas olha, assim, é uma satisfação enorme a gente estar falando sobre isso. A gente ficaria mais uma hora aqui debatendo, mas a gente já está no finalzinho do nosso horário, então assim, eu só posso agradecer vocês pela participação, né? Dizer que foi muito esclarecedor. A gente ainda vai se encontrar, porque ainda tem livro de vocês para a gente entrevistar. A gente agradece a você também que esteve aí antenado aqui nas ondas da Rádio RCI. A gente volta no sábado que vem. Pessoal, até lá. Obrigada. Nada, obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.